Você já deve ter ouvido falar que o português é uma das línguas mais complexas do mundo. Você sabe de quantas palavras ela é formada? Por exemplo, o que aconteceu com o latim, o saxão? Quem responde a essas e outras perguntas é o doutor em língua portuguesa. Meu Deus, é o doutorado em língua portuguesa. Para mim isso é o máximo. Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva, é o Agnaldo Martino. Obrigado por ter vindo, Agnaldo. Eu sou apaixonado pela nossa língua, mas ela é complexa mesmo, viu? Não muito. Para quem é professor, não é? Bom, Agnaldo, vamos falar primeiro como é que as línguas, elas se estruturam dessa maneira como nós conhecemos hoje. Como é que elas se estruturaram? Acho que cabe melhor isso. Sim. O homem sempre teve, quando se tornou Homo sapiens, ele tinha necessidade de se comunicar. Então ele começou a verbalizar os seus pensamentos e a necessidade maior, então, era de dar publicidade a esses pensamentos. Então, a ideia maior para o surgimento da língua, realmente, é a tentativa de dar publicidade aos seus feitos. O homem das cavernas já começava desenhando nas paredes. Era uma maneira de contar histórias, não é isso? Sim, então, sim. As línguas surgiram para isso, para dar publicidade aos seus feitos. Olha que interessante, porque essa analogia é correta. A história das pinturas rupestres, de alguma maneira, era uma forma de comunicação sim. ou de publicidade? Sim. Quando a gente fala em língua, a gente tem que distinguir de linguagem. Sim, linguagem é correto, qualquer forma de comunicação. Exatamente. O gestual, o desenho, a pintura, a música. E a língua é a estruturação do pensamento em palavras. Mas desde o advento, vamos falar de antropologia, Sim. do Sapiens Sapiens, a escrita não existia. Ela foi existir tempo depois. Quando é que surgiu a escrita? A escrita Sumérios surge, mesmo, não? Isto há cerca de 3.000 anos, né? 3.000 anos antes de Cristo. E a escrita era uma tentativa de representar as coisas da natureza e, por conta disso, os pensamentos também. Então, o alfabeto que nós temos hoje, ele é completamente feito a partir da representação das coisas naturais. Sempre. Aí está. Ó. Aí está. Veja a letra A. A letra A que nós temos hoje... Seria cabeça de touro? Isto. Eles tinham o Aleph, que representava a palavra boi. Não é isso? Sim. E aí, o desenho realmente de 3.200 anos antes de Cristo era a cabeça do boi. E aí esse desenho foi se estilizando. Veja só que aí ele já virou só um símbolo com o chifre e a cabeça. E depois ele se tornou traços mais retos. E aí ele sofreu uma inversão e virou o alfa no grego e o A no alfabeto romano. Então é uma representação da natureza. Muito, muito legal. E aí? A letra M, veja só, a letra M nada mais é do que a representação das ondas, da água. Sim, lá há 3.200 anos, eles representavam a água desta maneira. E aí ela foi se modificando e ficou o M como conhecemos hoje. As ondinhas que as crianças desenham. Olha, muito legal. E tem a letra mu ali, né, dos gregos, Sim, já é praticamente a nossa, isto né? aí, olha, a serpente. O N é o desenho de uma serpente, que é um nu. Veja que o N é a sinuosidade de uma serpente. Sim. Então a escrita sempre procurou representar as coisas da natureza, sempre. Mas os fenícios jogaram o N ali como se fosse um S, né? Não? Os desenhos vão se modificando. Não podemos esquecer que isso daí era gravado em pedra. É verdade. Então havia uma dificuldade tremenda. Depois passaram a gravar em madeira, em argila. Em argila, como isso. E aí nós temos o estilete. A palavra estilete vem da mesma raiz de estilo. Sim. Então, estilo era a ferramenta utilizada para fazer essas gravações. Então, quem escrevia tinha estilo. Entendi. Hoje, quem escreve bem é estiloso. Aí tem o olho. A letra O, que é um olho. É a simplificação do olho humano. Mas que muito interessante isso. Aí está. Achando muito interessante. Temos mais uma ainda, se eu não me engano. Temos. Essa é muito, muito, muito curiosa. É um macaco. Veja a letra Q.
A letra Q, hoje nós não fazemos um círculo com uma cauda. Sim. A cauda da letra Q é a antiga cauda do macaco, desenhado como um macaco mesmo. Olha que interessante. Aí está. Fantástico. É assim que surge, então, a grafia. Não só nas línguas ocidentais, mas também nas línguas orientais. E as línguas, de fato, como é que elas surgiram? Porque às vezes eu fico falando, tem o mito da Torre de Babel, etc., Sim. que antigamente deveria ser... Eu também acho que aqui na Terra nós deveríamos ter apenas um idioma, um líder, porque se vier com ET aqui, ele vai falar, take me to your leader, e você não sabe que a estupidez humana sim, é que criou fronteiras e línguas, né? Mas qual foi a primeira língua? Como é que surgiu? Na verdade, havia aglomeração humana há 9.000, 10.000 anos, era bem menor do que a de hoje. Sem dúvida. Então eles viviam numa região restrita na Ásia, onde hoje é a Turquia, a estepe russa, então naquela região. E dali eles se espalharam pelo mundo. Então não foi no lugar onde era a Babilônia, não. Ela se espalhou dali da Turquia para o restante. Ah, sim, começou lá. Isso. Então, os estudiosos definiram uma língua hipotética chamada de indo-europeu, que seria a nossa Torre de Babel da história bíblica. E a partir desse indo-europeu surgiram várias outras línguas. O tronco indo-europeu. Aí está. Veja só, esse tronco indo-europeu, ele tem cerca de 5.000 anos. E alguns estudiosos dizem que as línguas foram se distanciando, se diferenciando, porque eles foram se expandindo por causa das guerras. Eles domesticaram os cavalos nessa época, então eles expandiam o território. Há uma outra teoria que diz que essa expansão começou há 9.000 anos com a agricultura, que foram expandindo a agricultura. Então, há duas visões aí. Eu creio mais na ideia dos cavalos, com as guerras, porque o homem sempre foi bélico, como você acabou de dizer. É verdade. Então, do indo-europeu, surge aí o ramo celta, surge o ramo germânico, o ramo latino, o itálico. E aí, desses ramos, nós temos, do itálico, por exemplo, o latim. E depois do latim, o português, o francês, o italiano, o castelhano, o romeno. Isso mesmo, que todo mundo esquece, né? É verdade, todo mundo esquece que fala em língua latina. Né? Tem um filme aqui chamado A Chegada, do Denis Villeneuve, né? Muito bom. Que é uma professora especialista em tradução, é encarregada, olha aí, ó, é encarregada, o filme roda, estava rodando, agora que bonitinho isso aí. Que na história, é uma professora que ela é encarregada, né, de estabelecer uma comunicação com alienígenas que não falam a nossa língua, trazendo para a nossa realidade. Como se deu esse contato linguístico, queria saber, desses grupos étnicos que eram culturas diferentes, era uma coisa mais ou menos alien também, né? Por exemplo, os jesuítas. Sim. Os jesuítas, eles conseguiam se comunicar com os índios. Os jesuítas estiveram na Índia, Goa, por exemplo, possessão portuguesa, lá estavam eles. Em Iedo, que hoje é Tóquio, as pessoas falavam português. Isso. Foram para Macau. Como é que eles se comunicavam, esses caras, meu Deus do céu? Na verdade, os portugueses lá no século XVI, 1500, estavam para o mundo como os norte-americanos estão hoje, né? É verdade. Dominando tudo. Então, eles espalhavam a língua. Não é isso? Quando eles chegaram ao Brasil, aqui havia muitos povos indígenas e falavam uma língua ágrafa, ou seja, não havia escrita. Tá. Então, a primeira coisa que os jesuítas fizeram foi criar uma gramática da língua tupi. E assim como no filme, como a Amy Irving faz no filme, como a doutora linguista, eles procuram na fala dos índios as constâncias e as semelhanças com as coisas da natureza e buscam, então, reinterpretá-la na língua deles, na própria língua, que é a língua portuguesa. Então, esse trabalho é um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho de observação, sobretudo. Então, observar as semelhanças daquilo que eles estão falando, as variações também gestual, a variação tônica das palavras. Isso ajuda muito a entender uma língua desconhecida. Olha, existem línguas que são as ditas línguas mortas, o que de certa forma até me entristece um pouco, porque eu gostava muito de latim. Eu estudei, na minha época, fazia parte do nosso currículo. Por que, Aguinaldo, que o latim morreu?
Eu não gosto de dizer que o latim é uma língua morta, porque, de uma maneira ou de outra, o seu DNA sobrevive aí nas nossas línguas, né? Principalmente no italiano, que é a mais próxima do latim. Exatamente. O problema do latim foi o grande tamanho do Império Romano. O Império Romano foi se expandindo muito e atingiu quase todo o globo terrestre, né? E o que acontecia? Eles não impunham a língua para os seus dominados. Os soldados, os generais, quando chegavam a uma região, em vez de impor a língua latina, eles começavam a falar a língua local. E aí, com a grande distância do centro urbano romano, propriamente Roma, e seus vários braços, o que aconteceu? O latim foi se enfraquecendo. Então, essas nuances todas das localidades dominadas foi fazendo com que o latim se modificasse até ele perder completamente o uso. E o processo inverso também, né? Porque, por exemplo, quando os godos invadiram, quando, os visigodos, enfim... O processo de desaparecimento de uma língua se dá de duas maneiras. Ou essa língua assimila outras línguas, ou o dominador destrói a língua existente no local. Foi o que aconteceu com os portugueses aqui no Brasil em 1500, né? Exatamente. Eles desapareceram com muitas e muitas línguas indígenas. Olha, por falar em Brasil, quando estava te apresentando, eu disse que o Brasil é um dos países com o maior número de línguas faladas. Sim. É verdade isso? Olha, já houve muitas línguas, né? O que nós temos registro hoje é de que havia aqui em 1500 1.175 línguas indígenas. Como? 1.175. Isso que nós conseguimos documentar. E aqueles que já desapareceram e que nós não conseguimos contato algum, não documentamos. Não é isso? Então, essas 1.175 línguas, elas foram desaparecendo justamente com o aculturamento. Os jesuítas traziam a língua portuguesa, e aí traziam o latim, porque a Bíblia precisava ser lida em latim, mesmo que o latim não fosse uma língua de uso, mas a Bíblia era lida em latim. Então, os índios tinham que falar a língua portuguesa para serem catequizados. E com isso, então, deixavam de falar a sua língua nativa. O Brasil, então, já teve essas línguas todas. Hoje não mais, né? Hoje esse número se reduziu muito. Você separou, inclusive, para a gente aqui algumas curiosidades da língua portuguesa. Isso. Eu estou curioso. Então, vamos para algumas delas. Primeiro, eu anotei tudo aqui porque eu não quero errar. Claro. Qual o número de palavras existentes hoje na nossa língua? Oficialmente, nós temos o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que ele é editado pela Academia Brasileira de Letras e qualquer um pode consultar no site da Academia Brasileira Fora os neologismos, né? Isso. Então, são 390 mil palavras. Mamãe! Se nós computarmos os neologismos, os falares regionais, não é isso? As variações linguísticas, os idiomatismos, nós chegamos a 600 mil palavras tranquilamente. Socorro! Esse número, quando a gente vê os números exorbitantes que estão nos noticiários televisivos hoje, a gente acha 600 mil, pouquinho. Mas não! É um número exorbitante. Absurdo. Exorbitante. Uma outra pergunta também que está aqui é o seguinte: qual, em média, a quantidade de palavras que uma pessoa utiliza durante toda a sua vida? Em média. Quando a gente dá esse número, aí os 600 mil se tornam realmente exorbitante. Uma pessoa que não se alfabetizou e que não saiu do seu local de nascimento, que viveu sempre na sua região de nascimento, se comunica a vida inteira com 500 palavras. Só? Só. Para 600 500 mil? palavras. Para 600 mil. Uma pessoa que fez o nível fundamental. Chega a 1.500 palavras a vida inteira. Uma pessoa que passa o nível médio, que é um leitor, que lê um jornal, uma revista, lê um livro, pelo menos um a cada 6 meses, chega a 3.000 palavras. Os Isso estudiosos... independente de quem tem formação acadêmica. Isso. Basta gostar de livro. Quem tem a informação acadêmica vai um pouco além. Se continua lendo, né? Sim, claro. Porque não adianta nada para ter a formação acadêmica e parar a leitura. Chega a 5, 6 mil, 7 mil palavras. Uma pergunta que também está aqui: a quantidade de palavras utilizadas por Machado de Assis em toda a sua obra. Porque a gente era obrigado a estudar Machado, me lembra na época? Isso. Essa é uma da literatura portuguesa. É uma boa curiosidade, porque aí a gente pensa,
quantas palavras nós utilizamos. Se nós utilizamos 3.000, Machado de Assis então utilizou as 600.000 palavras? Não, né? A obra toda de Machado de Assis cabe em 15.000 palavras. Aí está. Quase 16.000. Machado de Assis. Aí está. Eu quero te agradecer muito por ter vindo. Volte mais vezes. Voltarei. Esse é um assunto tão interessante. Este é o doutor, eu tenho que falar muito alto, doutor em língua portuguesa, que não deve ser um doutorado dificílimo, pela PUC aqui de São Paulo, Aguinaldo Martino, autor do livro Português Esquematizado, da editora Saraiva. Obrigado por ter vindo. Obrigado e a volte você mais pela vezes. oportunidade de falar dessa nossa língua. E viva a nossa língua complexa. Obrigado, Aguinaldo.